Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar a verificação da presença e de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, a todos os presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da segunda reunião extraordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora secretária que leia a matéria do expediente. Total de vereadores presente, 9. Ofício número 3995, de 2025. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Itajubá, 22 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Assunto: comunicação geral, correição ordinária geral extrajudicial da Câmara da Comarca de Itajubá. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente encaminho a vossa excelentíssima cópia do edital de correição ordinária geral extrajudicial da Comarca de Itajubá, para que dele tome conhecimento pelo inteiro teor, ficando ciente de que a audiência será realizada no dia 6 de fevereiro de 2025, às 17 horas, no Salão do Júri da Comarca de Itajubá, situado à rua Antônio Simão Mauad,
132, Centro, Itajubá, Minas Gerais. Na oportunidade, serão recebidas eventuais denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos serviços judiciários em geral e das atividades afetas aos serviços notariais e de registros, bem como do Serviço da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e dos Serviços Auxiliares da Justiça. Solicito que dê conhecimento do inteiro teor desta comunicação e de edital anexo aos demais vereadores da Câmara Municipal de Piranguçu. Aproveito a oportunidade para renovar meus elevados protestos de estima e consideração. Letícia Drummond, juíza de direito, da diretora do Fórum. Requerimento número 2, 2025. A vereadora desta Casa Legislativa, abaixo assinada, regimentalmente apoiada nos termos do artigo 93, inciso 6º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário para que seja apreciado e colocado em votação o seguinte requerimento. Requerimento de informações ao Executivo. Informações referente de todas as obras inicializadas no final da gestão anterior e não concluídas, informando o tipo de obras, sua localidade, percentagem de execução e se há recursos disponíveis para sua conclusão. Justificativa. Apresento este requerimento em atendimento a diversos munícipes que me procuraram, relatando suas preocupações em relação à continuidade dessas obras. Tais informações são necessárias a fim de que os vereadores exercer sua função fiscalizadora, incentivando o diálogo entre o poder público, a comunidade e os profissionais responsáveis pelos projetos em andamento, garantindo que os investimentos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente. Câmara Municipal de Piranguçu, em 22 de janeiro de 2025. Vereadora Isabel Oliveira. Presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Assunto: apresentação de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, apresentar para apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores desta Casa Legislativa o projeto de lei de minha autoria que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Piranguçu. O referido projeto tem como objetivo assegurar a transparência na gestão dos medicamentos disponibilizados pelo município, facilitando o acesso das informações aos cidadãos, promovendo o controle social e otimizando o atendimento na área de saúde pública. Solicito, portanto, que o projeto de lei seja incluído na pauta da próxima sessão ordinária para análise, discussão e tramitação conforme os trâmites regionais desta Casa. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Câmara Municipal de Piranguçu, 24 de janeiro de 2025. Vereador Antônio César Siqueira Renó. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiado, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto às secretarias municipal competentes. Indicações de vereador Antônio Renó, número 12 de 2025.
verificar junto à CEMIG para que a mesma tome providência em relação à poda de árvores que estão entrelaçadas nos fios dos postes de energia elétrica em nosso município. Reforçamos a necessidade de uma inspeção regular por parte da equipe responsável, de forma a prevenir problemas futuros, evitando que a situação chegue ao ponto de os munícipes precisarem reportar ocorrências após as árvores já estarem envolvidas nos fios. O senhor quer que leia? Não? Indicação número 13, 2025. Melhorar a estruturação do espaço onde atualmente há um campo de futebol no bairro do Centro. Sugestões de melhoria incluem a construção de uma pista para caminhada ao redor do campo, a implementação de um sistema eficiente de drenagem para o escoamento adequado da água que frequentemente se acumula no local. Indicação número 14, de 2025. Fazer melhorias na estrutura da cabeça do bueiro, localizado na chegada do bairro São Bernardo. Indicação número 15, 2025. Realizar um estudo e obras na rede de esgoto do bairro Correinhas. Indicações, vereadora Ivanilda da Silva. Número 16, 2025. Fazer a roçada e limpeza no terreno da antiga creche. A solicitação se faz necessária tendo em vista que o terreno está coberto por matos. Indicação número 17, 2025. Aterrar e cascalhar a estrada que dá acesso ao bairro do Centro, próximo ao pesqueiro da Bruna. Essa melhoria na estrada irá beneficiar 10 famílias. Indicação número 18, de 2025. Providenciar a roçada, limpeza de valetas e cascalhar a estrada do bairro dos Mouras, no trecho que compreende entre a Capelinha, sentido a fazenda do senhor João Mira, até o ponto da divisa com Piranguinho. Número 19, indicação número 19, 2025. Providenciar o conserto da escadaria que liga a rua Padre Mário Penocchi, que é da rua Mário Penocchi até a rua José Antônio Sobrinho, a escadaria que dá acesso à residência do senhor Dito Machado. A solicitação se faz necessária tendo em vista que a referida escada possui degraus quebrados, oferecendo risco de acidente aos moradores e às pessoas que passam pelo local. Indicações do vereador José Marcos. Número 20, de 2025. Fazer a colocação de lixeira container no bairro Roques e nos demais bairros do município que precisam de mais lixeiras. Número 21, 2025. Realização de roçada e limpeza nos campos de futebol dos bairros e do município. Número 22, 2025. Fazer manutenção, patrolar e cascalhar a estrada que dá acesso do bairro dos Roques e o bairro do Antunes. Indicações da vereadora Isabel Oliveira. Número 23, 2025. Cascalhamento da estrada que dá acesso ao bairro dos Lemes, iniciando nas proximidades da ponte no ponto de ônibus, frente à residência do senhor José Lopes, até as propriedades dos senhores Antônio Custódio e Adilson Dias. Segundo, patrulhamento da estrada que acessa propriedades de vários produtores de bananas, sentido Pedra Chita, iniciando nas proximidades da residência do senhor Alessandro Dias. Número 24, 2025. Colocação de cabo protegido tanto na alta tensão,
13,8 kW, quanto na baixa tensão 220 volts, no seguinte trecho da estrada: da usina hidrelétrica de São Bernardo até as proximidades do Espaço Mantiqueira. Número da instalação 364 307 58. Segundo, da Toca do Marquinho, número da instalação 300 761 519 8, até a porteira da propriedade do senhor Isonel Costa. Número 25 de 2025, cascalhamento da estrada que acessa o bairro Boa Vista, principalmente no morro, nas proximidades das residências do senhor Raimundo Maximiano, familiares do senhor Tião Rosinha, e também na subida, próximo à entrada da residência do Henrique Leiteiro. Calçamento do trecho da estrada nas imediações do laticínio do senhor Henrique Leiteiro, no bairro Boa Vista. Número 26 de 2025, construção de um posto de saúde no bairro Piranga, nas proximidades de Pesqueiro Picumã, onde há um terreno adquirido pelo município, desde que a gestão do prefeito Zé Pintinho, que poderá ser destinado para essa finalidade. Indicações do vereador Gilvan Rodrigues. Número 27, 2025. Realização de manutenção e passagem de máquina na estrada que liga a Vila Maria até a divisa municipal. Número 28, 2025. Providenciar a finalização do rejunte e dos acabamentos do azulejo já instalado na parede da unidade básica de saúde, além do reparo ou substituição do portão da unidade, que se encontra em avançado estado de deterioração e apresenta risco de quedas. Indicações do vereador José Mário. Número 29, 2025. Colocar servidor responsável pela conservação das estradas rurais do município. Indicações da vereadora Claudete Duarte. Número 30, 2025. Fazer manutenção e cascalhar a estrada entre a igreja de São Pedro e a residência do senhor Isaías e do senhor Amadeus, no bairro do Antunes. Indicações do vereador Luiz Balbino. Número 32, 25. Uma indicação da vereadora Claudete: fazer manutenção e cascalhar a estrada entre a igreja de São Pedro até a residência do senhor Marcão, sentido a Serra, no bairro do Antunes. Indicações do vereador Luiz Balbino: realizar a roçada e limpeza na área verde de propriedade da prefeitura, localizada no bairro Monte Castelo. Indicação número 33, 2025, que Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com as áreas competentes de epidemiologia e vigilância sanitária, tome providências em relação ao surto de escorpiões no perímetro que compreende o bairro Monte Castelo, tendo em vista que estamos próximo ao retorno das aulas na creche Mariana Lopes de Oliveira Siqueira, que fica nesse citado perímetro. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Antônio Renó.
Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, vereadores, a todos os munícipes presentes que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado. Bem, com relação às indicações, a questão da indicação relativa à CEMIG é uma reclamação constante aqui em Piranguçu, a queda de energia. Eu sei que muitas vezes a queda não ocorre pela questão das árvores, são problemas maiores, mas esse é um problema de fácil correção e que basta com que a CEMIG venha até a cidade ou mande um funcionário com mais frequência para poder fazer essa poda e evitar um problema que está a olhos vistos, que é o entrelaçamento de galhos de árvores na fiação. Com relação à indicação do bairro do Centro, em visita que eu fiz e recebi comunicado dos moradores de lá, essa questão da melhoria que eu sugeri que fosse feita na quadra, nesse campo de futebol lá, porque segundo os moradores me passaram, eles têm de fazer as caminhadas nas estradas rurais, nas estradas vicinais. As crianças ficam com esse ambiente limitado de uso. Então seria importante se o município olhasse lá, é uma estrutura que já existe, é para fazer uma adequação. Eu acredito que seja de fácil monta para a prefeitura, não vai gerar grandes gastos e vai atender muito aos moradores do bairro do Centro. A indicação com o texto mais curto é a mais, que eu acho mais premente, uma das, né? Que é a questão de fazer a melhoria na estrutura da cabeça de bueiro localizado na chegada do bairro São Bernardo. Eu vou até ler a justificativa, rapidinho. Atualmente, a cabeça do aludido bueiro encontra-se sem guarnição lateral, o que propicia o aparecimento de erosão, com possibilidade até de rompimento ante a força das águas. E considerando-se que ele se localiza na estrada de acesso ao bairro, caso tal fato ocorresse, muitos transtornos seriam acarretados à população local, devendo-se considerar ainda que o bairro de São Bernardo, junto com Borges e Pintos, é uma importante bacia leiteira do nosso município, além de contar com produtores de hortaliças, dentre outras atividades, e tal estrada é praticamente a única via para escoamento desses produtos e deslocamento de pessoas ali do bairro. Por isso, é importante o município agir de forma preventiva e proativa para evitar tais problemas. Porque o problema desse bueiro, igual consta aqui na justificativa, está na única estrada que os moradores do bairro do São Bernardo têm para sair do bairro e para deslocar as mercadorias. Então, é não esperar romper o bueiro, ir lá antes, fazer um trabalho menor, a um custo menor para o município, evitando transtornos maiores. Com relação à rede de esgoto do bairro dos Correinhas também, isso aí é uma reclamação importante que eles têm, uma reivindicação, na verdade. O bairro cresceu muito, e eu vou ler também a justificativa porque eu acho importante. O bairro dos Correinhas atualmente é um dos maiores e mais populosos bairros da nossa cidade. A rede de captação de esgotos ali existente foi construída há tempos, e atualmente não consegue dar vazão à quantidade de esgoto ali produzido, o que leva a constantes entupimentos da rede, com consequente exposição de dejetos e água poluída. Tal fato é extremamente atentatório à saúde pública dos moradores locais, além de exteriorizar uma imagem muito negativa do município no trato da questão relativa ao saneamento básico. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito que desse uma atenção especial a essa questão do saneamento básico no bairro dos Correinhas. É um bairro com uma densidade demográfica muito grande, com bastante criança. A demanda, lógico, não é só essa, mas essa é uma demanda importante. E um outro aspecto que eu queria falar é com relação ao projeto de lei que eu apresentei hoje, que trata, é um assunto que teve em voga aí na última semana, foi debatido por mim, por meus colegas aqui na Câmara, todos os meus colegas, assim como eu, estamos atentos a isso. O Nildo já até esteve na Prefeitura e está encaminhando a visita da secretária aqui na Câmara para prestar as informações, ela também se disponibilizou, e eu acho que a gente vai conseguir resolver isso da melhor maneira possível. Com relação ao projeto de lei, ele é importante porque um dos principais princípios que norteiam, dentre os princípios que norteiam a administração pública, é o princípio da publicidade.
A partir do momento que você faz a divulgação dessas informações, no próprio site que a Prefeitura já tem, fica mais fácil dos moradores, dos munícipes pesquisarem, fica mais fácil de nós, vereadores, a partir do acompanhamento da lista, fazermos a nossa fiscalização. Eu acho que o município só tem a ganhar, os munícipes só têm a ganhar, e a Câmara vai poder exercer o seu papel fiscalizatório de maneira mais efetiva e com menos trabalho, com menos reivindicação no sentido de apresentação de documento, porque já vai estar tudo lá no site da Prefeitura. Espero que vocês, após analisarem o projeto, se ele estiver de acordo, que votem a favor para que ele seja aprovado. Obrigado, por hora era só isso, muito agradecido a todos. Vereadora Claudete Duarte. Boa noite a todos, boa noite a caros colegas, boa noite aos nobres visitantes. E o que eu tenho para dizer é a respeito das indicações que eu fiz do bairro do Antunes, que é sentido a casa do senhor Isaías e o Amadeus, que precisa ser cascalhado e arrumada a estrada desde lá, porque o Isaías, ele tem um menino dele que é especial, que faz tratamento na PAI, que precisa, e o transporte escolar também, que busca as crianças lá, que logo, poucos dias vai começar, e ele também usa a estrada para transportar banana para outros lugares que ele viajeia. E também eu peço da Igreja de São Pedro ao prefeito que olhe por nós também lá na Serra, que a estrada está péssima e precisa ser roçada, limpada. Hoje, para começar, eu fui para Itajubá e o meu sofreu um acidente lá de trabalho e a ambulância foi socorrer ele. E quase a ambulância não conseguiu sair lá em cima. Por causa do mato. Está caindo por cima das estradas, entendeu? E isso não é só lá em cima. Tá? O bairro do Antunes inteiro está precisando fazer isso. Entendeu? E nós precisamos urgentemente que o Executivo tome providência a respeito disso. Não só o bairro do Antunes, como outros bairros também está a mesma situação. E também eu tive conversando com o Sargento Jones a respeito para nós colocar uma câmera na igreja de São Pedro, para monitorar quem passa, entendeu? Todas essas coisas. Não só a igreja de São Pedro, também no bairro dos Roque, no centro, nos Borges. É isso, entendeu? E também recebi uma reclamação hoje a respeito da rua aqui dos Veiacos, que é mais conhecida. Da casa da Rita, do Zé Maurício, que a rede de esgoto ali está transbordando na rua. Está com muito mau cheiro. Queria que a secretaria tomasse providência o mais rápido possível. E a rua ali, não é só isso que precisa ser feita. Precisa de melhoria. Praticamente precisa fazer tudo de novo a rua ali. Entendeu? E peço que o Executivo, se for o caso de fazer um projeto, que traga para casa, para nós aprovar e ser sancionado para poder melhorar essa rua aqui. E também gostaria de agradecer a Gráucia, que na mesma hora liguei para ela ir lá pedir a ambulância para socorrer o meu marido. Foi na mesma hora que eu estava em Itajubá, foi o prazo de me chegar aqui, a ambulância chegou com o meu marido aqui. Agradeço muito ela e os profissionais da saúde. Entendeu? E também, até eu esqueci o nome do marido da Tadeu. O Tadeu é o marido da Érica, que trabalha na saúde. Até ele comentou comigo a respeito da CEMIG. Vou pegar a palavra do meu companheiro aqui.
A casa dele ali, que ele mora no Sobradinho, né? Então, ele mora no... Ele tem a propriedade no Sobradinho, e ele falou que tem mais ou menos umas 20 pessoas lá. É um transformador para 20 pessoas. E disse que está dando problema. Então, eu queria ver com o presidente, para ver se possa encaminhar um ofício, seja para o executivo, ou então para a CEMIG, para dar uma explicação a respeito disso. Para nós ver o que pode ser resolvido, se ir melhorar, entendeu? Então, espero que tenha uma resposta para nós aí, para ver o que nós pode selecionar nesse problema aí. E eu peço urgentemente que dá um trato na nossa estrada do Antunes lá, porque precisa. Porque lá o caminhão do pessoal lá viajeia todos os dias a respeito disso. É só isso por hoje e boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Gilvan Rodrigues. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite ao que está presente aqui. E boa noite também quem está online. Eu venho a respeito ali desse assentamento do Azulejo, que sempre eu estou acompanhando ali, já não ficou um serviço 100%. E se não fazer esse rejunte aí, o que acontece? Com o tempo vai começar a deslocar, que lá é um dinheiro aí jogado fora, né? E outra coisa, e sobre o portão lá, né, que está caindo também, eu acho que ali é um cartão de visita nosso ali, né? E também esses tempos escapinaram ali, e até hoje está amontoado ali, como o meu amigo está falando, que está tendo vários casos de escorpião, e é verdade, porque eu entrego uns gás nas casas ali, e fato é isso mesmo. Então, capinou, já tira, né? E tem até umas tábuas lá em frente mesmo, lá, em frente o posto lá. E também aquela rampa também, tá soltando aquelas pedras, tá ficando perigoso lá também, não tá muito bom lá não. É a respeito, né? A hora pode nos escorregar ali, dá problema para nós aí. E outro é sobre a passar as máquinas. Isso aí a gente, lá da Vila Maria, eles pediram para, tipo, da divisa, né? Até a divisa, passar a máquina para eles ali. E jogar uns cascalhos, né? Mas não só lá, né? Em vários lugares tá precisando isso também, né? Hoje eu deixo minha resposta aqui, tá? Muito obrigado aí. E tamo junto aí. Vereadora Isabel Oliveira. Boa noite a todos os presentes, pessoal que nos acompanha de casa. Eu queria falar sobre o meu requerimento aqui, porque a gente sabe que no final do mandato passado, muitas obras foram iniciadas, né? Então, para que a gente possa saber onde que estão essas obras, quais os bairros, qual a percentual de execução, para que a gente possa exercer a nossa função de fiscal, né? Acompanhá-las de perto e ajudar o prefeito na garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente. E a minha indicação, tem uma aqui que eu estou pedindo o cascalhamento da estrada que acessa o bairro dos Lemes, porque com essa chuvarada a estrada está bem judiada, e nós temos bastante moradores lá que estão cobrando, assim como o pessoal que tem bananal lá na serra que acessa a Pedra Chita, que o pessoal está reclamando que está difícil escoar a mercadoria, né? Eu acho que patrulhamento visa garantir a qualidade de vida dos nossos trabalhadores rurais, que já levam uma vida muito difícil, e precisamos dar uma força nesse sentido, né? E também sobre colocação de cabo protegido na alta tensão 13,8, quanto na baixa tensão 220 volts. É porque lá no bairro da usina não precisa nem chover. Armou chuva, o pessoal já começa a ter problema de energia lá. Começa a dar queda de energia. E aí uma pessoa que é da CEMIG, que tem conhecimento de causa, me falou que a colocação de cabo vai resolver o problema, porque a poda de árvore nem sempre é frequente. Então, a gente vai estar sempre tendo esse problema. E se colocar o cabo protegido, resolve. Então, vamos pedir a CEMIG, né, para que
quando puder, faça isso para a gente lá, que está tendo muita cobrança. Inclusive, aqui em Piranguçu também, ele disse que quando é alimentado pela hidrelétrica lá da usina, tem esse problema também, quando chove. Porque tem muita árvore e muito bambuzeiro. E o cascalhamento também da estrada ali Boa Vista, também foi atendendo os moradores lá do bairro, que fui lá no laticínio lá, um dia de chuva, nossa, não tinha nem como descer do carro, estava um lamaçal terrível lá, e nós sabemos que temos várias famílias lá que sobrevivem da agricultura familiar, contribuem com o município com seus tributos, e estão cobrando essa melhoria lá. E o posto de saúde lá no bairro Piranga, na época do Zé Pintinho, quando fez aquele loteamento do Orlando lá, a prefeitura ficou tendo um terreno, que, na verdade, era lá no morro. Mas houve um acordo, na época, com o Orlando, para ele ceder ali, praticamente, frente ao pesqueiro Picumã, porque é mais fácil, não corta o terreno dele e é mais útil para a prefeitura. Então, a gente pedir a construção de um posto de saúde lá. A princípio seria para atender o PSF, que atende nas igrejas, né? Mas a gente tem que pensar uma coisa futura, né? Fazer um postinho lá, quem sabe daqui a alguns anos consegue colocar um médico lá para atender as pessoas, porque lá nós não temos mais linha de ônibus e as pessoas têm dificuldade para vir até Piranguçu para se consultar aqui. Então, pensando já futuramente, né? Fazer esse postinho lá, nós vamos estar correndo atrás também do deputado do nosso partido republicano, para ver se ele consegue ajudar com uma emenda parlamentar, mande algum recurso para ajudar, e, se Deus quiser, nós vamos conseguir. E as demais indicações dos colegas, eu quero manifestar que estou a favor, e vamos, né, ter um pouco de paciência, né, como eu conversei com o prefeito bastante na primeira sessão ordinária, inclusive a minha fala não saiu, né, mas ele me falou que ele está correndo atrás de material para as estradas, e a gente tem que ter um pouco de paciência, mas eu acredito que ele tem boa vontade e que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Boa noite a todos. Vereadora Ivanilda da Silva. Boa noite. Desculpa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, aos presentes e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero deixar meus sentimentos a famílias enlutadas da Lourdes de Cássia Correia Muniz, moradora do bairro dos Melos, que era amiga de todos, né? Uma ótima mãe, uma ótima avó. Que Deus dê conforto aos familiares dela. Quero deixar aqui registrado também meus sentimentos ao senhor Delfim Pereira Guedes, morador do bairro Luminosa. Só que eu acho que todos aqui conhecem ele, que ele tinha terreno aqui em Piranguçu. Um senhor muito bom, muito querido e amigo de todos. Quero parabenizar a enfermeira Daniele Antunes, responsável pela imunização, que vai receber o certificado Selo de Ouro, em reconhecimento por ter alcançado a meta de 2024 de vacinação, junto com as vacinadoras Claudete, Ivanilda, Érica e Estratégia de Saúde da Família, onde as agentes comunitárias fazem busca ativa também. As agentes procuram, né, todas as casas, crianças, avisa a enfermeira responsável, que é a Daniele, e a Daniele distribui a vacinação. Então, graças a isso, graças a esse trabalho e esse empenho, Piranguçu não está na classificação de risco. Um belo trabalho que, graças a Deus, tem sido feito. E quero aproveitar, quero falar sobre o cenário epidemiológico da febre amarela. Em Itaipava, tivemos um caso já de óbito de um paciente de febre amarela. Ele foi constatado a morte dele e foi na cidade Itapeva. E ele é morador de Camanducaia.
Portanto, é uma alerta para a população de Piranguçu, todos, né, os munícipes, para estar revisando seu cartão de vacinas, porque a durabilidade da vacina, a pessoa está imune, de 10 em 10 anos tem que estar reforçando a vacina. Então, eu gostaria que todos que estão presentes, todos que estão assistindo, dá uma verificada no seu cartão de vacina. A gente está disponível com a sala de vacina aberta das 8 da manhã às 18 horas. E também quero estar compartilhando aqui essa notícia com os meus amigos, com toda a população, que, graças a Deus, vamos ter a contratação de uma pediatra e um fisioterapeuta. E, se Deus quiser, nesses logo para a semana que vem, se Deus quiser, já vai estar lá junto com a gente. Esse mês de fevereiro, a doutora Maria de Lourdes, ginecologista, estará de férias. Caso alguém reclame, não consegui marcar a consulta, tal, ela vai estar de férias. Sou favorável a todas as indicações dos meus colegas, e as minhas indicações, eu peço que o prefeito olhe, de todos nós, e a respeito da indicação que eu fiz lá do quintal da creche, eles já roçaram. Eu gostaria que incluísse na roçada uma limpeza, que rastelasse, né, o mato e tirasse o lixo, porque só roçar não basta, né? Eu acho que tem que roçar, rastelar, deixar tudo limpinho, porque o serviço ele tem que ser feito do início ao fim. Não adianta ir lá, roçar e deixar o capim. Aí tem um lote também, ao lado dessa creche antiga, que ele fica nos fundos da creche que está sendo usada, a creche nova. Ele também precisava de roçada, foi roçado, só que tem que rastelar e tirar o capim que ficou lá, porque senão vai ficar, né, sujo. Por hoje é só. Muito obrigado pela palavra. Vereador José Marcos. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão aqui, né? Primeiro eu queria parabenizar aí o vereador Antônio Siqueira, vereador Claudete, pela bela iniciativa que vocês tiveram essa semana passada, né? Ter ido lá na reciclagem, conversar com aquele pessoal, né? Porque eu achei muito bonito aquilo, né? E é isso aí que a gente tem que fazer mesmo. Então vocês contem comigo no que precisar, e eu vou estar apoiando também tudo, tá? É uma iniciativa, você não vai estar sozinho não, tá joia? Porque aquele pessoal lá, nós tem que tirar o chapéu para eles e tem que prestar assistência mesmo, né? Então, meus parabéns a vocês pela bela iniciativa. É isso que nós temos que fazer mesmo, olhar pelo povo e cuidar dele, porque eles cuidam da cidade, não é verdade? Então, sobre minhas indicações aí, eu vou botar o óculos aqui. Eu avisei semana passada que eu ia fazer essa indicação, pedir urgentemente a roçada e a limpeza dos campos de futebol. Eu coloquei 2 bairros, que é o bairro do Antunes e o bairro dos Roque, porque é onde mais eles jogam mesmo, e vai ter campeonato, eles vão usar esse campo. Inclusive o rapazinho falou para mim ainda hoje, Marquinhos, no bairro dos Roque precisa ter um pouco de areia lá, porque tem muito buraco, tem que tampar. Então eu pedi a colaboração aí do prefeito, que eu falei semana passada, e estou reforçando aqui agora na indicação. Sobre a lixeira também, container no bairros. Nos bairros, eu coloquei bairro dos Roque, mas não é porque eu moro nos Roque, é no bairro dos Roque. Bairro Boa Vista, alguns moradores também, lá só gente boa, falaram para mim, lá tem que ter mais lixeira, até porque o pessoal desce de Campos Jordão, enche aquela lixeira, sobrecarrega, e ali os cachorros derrubam tudo. Então tem que ter lixeira com tampa para evitar isso. Isso é uma questão de sanidade, né, pública também, porque é muito lixeira ali, é muito lixo no chão, né? E Boa Vista, eu estou falando Boa Vista, acredito que no Antunes também tem necessidade de mais lixeira, porque algumas pessoas já falaram que é muito longe para levar o lixo, e às vezes quando acaba sendo longe, a pessoa nem leva, né? Então tem tudo isso. Então providenciar a lixeira, né? E a manutenção das estradas, que eu falei que vou falar em estrada aqui, 4 anos falando de estrada, e o vereador Claudete já colocou o bairro ali perto do Isaías, realmente eu coloquei aqui, fazer manutenção, patrolar e cascalhar a estrada que dá acesso ao bairro dos Roque e ao bairro do Antunes, né? E eu acredito que tem muito mato sim na beira da estrada, mas antes de
de roçar, tem que passar a máquina, porque não adianta roçar e depois se passar a máquina, perde o serviço que fez, que a máquina vai tombar tudo, vai perder o serviço. Então, primeiramente, teria que, na minha opinião, passar a máquina, arrumar bonitinho e manter bonito, né? Manter bem arrumado. E o prefeito já está deixando lá, no Arto já tem uns 4 caminhões de cascalho, ele arrumou um lugar lá para acumular o cascalho para fazer, eu acredito que em breve vai ser feito. E dá uma manutenção especial ali, que aquela estrada é muito movimento, é bastante movimento. E ali passa, né, porque o pessoal que puxa banana, na Toyota, passa gente, né, todo mundo precisa daquela estrada e é muito movimentada mesmo. E além disso, eu vou fazer aqui verbal mesmo, do Carmo Ambroso até o Rapadura ali, dá uma geral naquela estrada, porque ali tá crítico ali perto do Carmo Ambroso, tá crítico. Já arrumaram esses tempos atrás, a chuva acabou, mas a estrada é isso, vai arrumar, a chuva vai acabar, vai ter que arrumar de novo, né? Então é isso aí. E a minha indicação para a semana que vem, eu já vou deixar aqui mais ou menos pensado, né? Alguns bairros aí estão me pedindo luzes no poste, porque tem casa perto, mas não tem luz, aí pula 200 metros tem luz. Então, antigamente não tinha casa, hoje tem 4, 5 casas, então eu acho que os moradores têm direito sim de colocar luz ali na estrada, incluindo ali perto do bairro do Bambu também, lugar que eu vou pouco, né? Vou bastante, né? E aquela estrada ali precisa de luz nos postes também, ele falou, e é necessário também. E outra coisa que, desde o ano retrasado, passado, um assunto que nós temos que levar em consideração para falar aqui, que vai ser falado da semana que vem, é sobre o trânsito que tem ali perto do Creito. Aquilo tem que endireitar, porque chega num feriado ali, vira uma bagunça, carro que não vai, é carro que não vem, é ônibus que não passa. Então, semana que vem, meu assunto é esse, para nós ir pensando um jeito de resolver esse problema, né? No mais, muito obrigado a todos aí. Boa noite. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite a todos que assistem a nossa reunião aqui na plateia e a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. E, para se repetir, eu sou favorável a todas as indicações que foram apresentadas aqui nessa casa. E eu fiz uma indicação número 29 ao senhor prefeito municipal, no sentido de tomar seguinte providência junto com a secretaria municipal competente, para colocar um servidor responsável pela conservação das estradas rurais do município. Eu falo um servidor ou conserva, para manter a nossa estrada em boas condições. Se tendo um servidor ou conserva na estrada nossa, passando uma vez por toda aqui, nós vamos ter estrada boa, vem uma chuva, vai lá, limpa a valeta, limpa o tirador da água, nós vamos ter uma estrada boa. Então, que nossa secretaria competente, prefeito, olhasse para o nosso município rurais. E eu também, hoje eu tive no bairro do Antônio, vi uma reclamação lá hoje os calçamentos nossos, né? Não tem pintado, não tem placa, não tem nada. E a dona Carmen disse que veio uma paciente de bicicleta lá, caiu, só que não machucou, atendeu, até falou assim: "Aí, dona Carmen, o senhor está aí olhando coisa que diz, cadê o coisa de quase que machuca a pessoa lá, quem que é responsável por isso? É a senhora?" Aí a dona Carmen vai sobrar para a prefeitura. Então hoje, se as empresas ganharam estação de calçamento, a gente fala quebra-mola, que eles colocassem a placa e pintassem. Está sendo muito perigoso, além de ter muito já, onde fala que eles de cobra muito já do hospital, e não tem nada de situação. Presidente, isso eu vou deixar para outra reunião, mas vou começar a falar, quero registrar nessa casa aqui. Hoje veio o trânsito na cidade, sabe? A gente precisa melhorar o trânsito mesmo. Mas hoje, até eu vou fazer uma indicação, a gente ir com um órgão competente, construir uma rua principal, né? Que passa o Vale das Pedras aqui,
que está ficando difícil o trânsito na cidade, né? Então está faltando a rua de baixo, na rua de cima, e caminhão pesado passando. Há um transtorno. Então, com o prefeito, né, o executivo, conseguisse fazer uma rua principal, saindo várias pedras, já tem um terreno lá, já tem umas pessoas que não deixam, então tentar comprar ou ir para o valor da escritura, fazer uma rua logo imediata no município nosso aqui em Piranguçu, que está muito difícil. É igual o Marquinhos falou da rua ali do Socráudio. Hoje a gente tem bastante comércio em Piranguçu. Eu sou favorável a ouvir o comerciante para a gente fazer uma lei que precisa. Então, o comerciante está de favorável, eles que pagam os impostos, paga funcionário. Se a gente vê o que é bom para eles, eu sou favorável. E também deixar o meu sentimento pela família do Delfim. Ele falava, ô menino bom, homem bom. Ele já parece que foi vereador lá em Brasópolis. Ele foi uma pessoa muito querida, uma pessoa estimada, foi numa morte meio triste dele. Também sentimento para Dona Lourdes, morador do bairro Melo, foi a falecer também, sentimento todo familiar. Presidente, nossa gestão, finalzinho do mandato nosso, nós cobramos muito da Copasa. Bairro dos Correinha, Pedra Vermelha, né? Aí foi atendido o pedido, que fizeram a ligação de água para o bairro dos Correinha e Pedra Vermelha, que a água não chegasse nas casas, chegava à tarde e não chegava. Hoje, graças a Deus, a gente tem que pedir e também tem que agradecer, sabe, colega? Que foi um pedido nosso da gestão, né, presidente? Apoio de todos os vereadores, então a gente fica feliz de ver uma notícia tão boa dessa, que o bairro Correinha chega a água lá em cima, bairro Pedra Vermelha, chega a água, então foi colocada aquela rede somente por 2 bairros. O bairro Melo é separado, então a gente tem que agradecer o gerente da Copasa que atendeu o nosso pedido. Boa noite. Só aproveitando, vereador, agradecer, é importantíssimo, né, o trabalho, mas uma ressalva nesse serviço, ainda falta eles terminarem algumas entradas que eles deixaram sem fazer o serviço. A entrada do posto de gasolina, a entrada ali do loteamento novo, perto do Sonho Meu ali. Então que os representantes pudessem, né, sanar esse problema, porque o carro vai entrar no posto, ele balança para os 2 lados. Vai entrar ali no loteamento também, e lá também na entrada daquele loteamento novo para cima do posto. Então, porque eles dessem uma revisada, né, no serviço que foi feito e deixassem tudo joinha, porque, graças a Deus, sanou o problema da água, mas ficam os outros transtornos que precisam ser resolvidos. Vereador Luiz Balbino. Boa noite a todos os vereadores presentes, a demais munícipes aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sou favorável a todas as indicações, né? Sobre a minha indicação, a questão de realizar a roçada na área verde ali no bairro Monte Castelo, já foi falado, como justificativa por conta da quantidade já encontrada de escorpiões ali. Junto com essa indicação da limpeza ali, roçada e limpeza, que bem foi frisado aqui, eu já coloquei como sendo roçada e limpeza. Falei também na Secretaria de Saúde, com os demais membros lá responsáveis, epidemiologia, vigilância sanitária, para que tomem providência, inclusive por conta da volta às aulas, né, que é uma coisa bem importante para a gente se atentar aí, porque a creche são 2 horários, né, de manhã e tarde, são muitas crianças ali, e está bem no perímetro difícil ali, né, dessa infestação. Coloco também aqui em questão, apoio aqui ao que o Marcos falou, indo de encontro com o Zé Mário fala aqui, o José do Miguel Neco. Na minha campanha eu fiz uma proposta aqui na cidade e para a gente montar uma associação comercial. Então, já teve uma reunião, o seu Antônio participou com a gente através parabenizo aqui, aproveito para parabenizar aqui a Associação Rota das Pedras. Eles trouxeram o Sebrae para conversar. E esses problemas eu tive, inclusive, essa semana. Quero agradecer também aqui o Sargento Jones,
Tive uma reunião com ele aqui na terça-feira para falar e tratar sobre isso. Acima de tudo, a gente vai ter que se organizar. O papel de uma associação é isso, organizar a comunidade, né? Sociedade organizada colhe frutos. Então, eu conversei com o Sargento Jones, ele me passou, inclusive, que já foi feito, né, vários projetos em cima disso. Ele tem tudo. Então, já adianto que, inclusive, ele fala que a dificuldade maior é atender e agradar a todos. Então, a todos os munícipes, a todos aqueles que são comerciantes, principalmente, eu comentei com ele, e é fato, existe uma coisa chamada remédio amargo, né, que às vezes tem que ser tomado, para que se cure aquele mal-estar. Então, a gente vai estar, juntamente aqui já com demais vereadores, conversando sobre isso, e é de extrema importância achar a solução, né, antes que aconteça até mesmo acidente, né, coisas piores. E ele relatou comigo a dificuldade, porque ele teve que passar, inclusive, durante o horário de pico ali, com sirene ligada por conta de um acidente, e ele ficou travado e tudo se complica mais ainda, né? Mas agradeço ele e também apoio as demais indicações dos vereadores, é uma coisa que a gente vai ter que estar analisando, né? A questão, como eu conversei com a Gláucia, também sou extremamente favorável a isso, né, da gente estar revendo essa questão dos medicamentos, uma vez que, de fato, existem remédios que são fornecidos pelo SUS a nível de estado, então por isso que chama farmácia básica, né, de Minas, unidade básica de Minas, e existem remédios que são pela assistência social, a gente sabe disso, então são remédios de alto custo, né, que é uma problemática que a gente enfrentou essa semana, a gente acompanhou, mas que eu deixo aqui meus parabéns desde já a toda a administração anterior e a essa que está começando, porque não é fácil e eles estão correndo atrás para sanar todos os problemas e todas as dificuldades. O que a gente sabe é que, infelizmente, existe isso, né, a questão da esfera federal e municipal. A nível de federal, que é o governo federal mesmo, às vezes fica em falta algum medicamento. E a nível de município é a mesma coisa, porque é feita licitação, existem empresas que precisam fornecer esse remédio e às vezes está em falta. Então foi isso que ela me passou em poucas palavras, quando eu tive com ela conversando sobre infestações de escorpiões. Mas, como foi falado aqui, também apoio, né, essa vinda dela aqui para a gente conversar como vai de encontro ao projeto do seu Antônio. Quero deixar aqui para a semana que vem, que não vai ter reunião, mas é na próxima, em dia 10 de fevereiro, conversei com o Nilson sobre uma melhoria no bairro dos Melos, na rua Joaquim Ferreira, fazia também ali a roçada e também um cascalhamento, e tem umas manilhas lá que precisam ser arrumadas. E ele de pronto já falou que realmente tem a necessidade disso mesmo, então, como próxima indicação, vai estar sendo feito. E ele já disse que, na medida possível, também já estará atendendo. No mais, é isso, né? Boa noite a todos. Obrigado. Bem, com relação à indicação de todos os meus colegas, como de fato apoio todas e, se Deus quiser, a Prefeitura vai atender. Queria ressaltar as indicações que a Claudete tem feito com relação às estradas ali do bairro dos Antunes. É extremamente importante olhar, eu já conversei com ela, um senso comum que a gente tem, é um bairro, não é o único, mas é um bairro que gera muita receita para o município, por conta dos produtores de banana, por conta da bacia leiteira. Então, é extremamente importante que a gente facilite o trânsito dos proprietários rurais, dos comerciantes ali e dos compradores, porque facilitando a vida deles, vai gerar mais circulação de mercadorias ali, vai diminuir o custo da produção deles e o município só tem a ganhar com isso. Queria chamar a atenção também para o que o Zé do Migueneco falou, o nobre colega vereador, desculpa chamar de Zé de Migueneco, o vereador José Mário, para mim é Zé do Migueneco mesmo, viu, Zé? A essa questão que ele falou de fazer a rua paralela lá é de extrema importância. Complementando o que você falou, Zé,
uma moradora ali fez um comentário que foi o seguinte: se estourar de precisar abrir a rua do Veiaco, como é que vai fazer, Piranguçu? Tendo acesso na rua, eu não vou falar rua do Veiaco, porque é a rua que leva o nome do meu avô, Getúlio Antônio Siqueira. É uma rua importante, que já está sobrecarregada e merece, como de fato, apoio totalmente o que você falou, de fazer esse desvio. É extremamente importante o município agir proativamente no sentido de esvaziar o trânsito e desviar o trânsito de veículos pesados ali, seguindo a indicação que você fez. Era só isso, não quero me prolongar mais. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo para que tome ciência e, se possível, providências o mais rápido possível para nós. Mas deu para a gente perceber, né, e aqueles que nos acompanham aí, que a grande demanda nossa, como de há muito tempo, é estradas. Né? E nós estamos já chegando próximo aí ao início das aulas, então eu acredito que a prioridade deve ser as estradas onde o transporte escolar vai transitar e precisa ser melhorada urgentemente para que possa haver o trânsito e as crianças não fiquem sem aula. Então a gente sabe, né, dessa demanda importante e que precisa ser acudido o mais rápido possível. Em relação ao pedido da vereadora Claudete, em nome do companheiro ali, foi colocado na última casa um marcador pela CEMIG, ficou lá 30 dias, e eu não sei que critério que eles usam e como que eles usam, né? Você sabe disso. Eles chegaram e falaram simplesmente que a energia está correta. Entendeu? E a gente vê que não está correta, porque dá o horário um pouco mais, a energia cai, o pessoal vão tomar banho, é complicado, mas a gente não sabe como fazer. O que eu sugiro, nós vamos encaminhar novamente um ofício à CEMIG, né, para que eles façam novamente a análise, porque eu não sei os critérios que eles usam para isso, para constatar que a energia está correta. Né, foi feita lá, foi um pedido da moradora da frente para se instalar um padrão, e eles vieram ali, mediram a energia, foi pedido que o transformador estava sobrecarregado, e segundo eles está normal, ele comporta a carga que está lá, comporta as casas, e é um problema sério não só lá, mas em todos os lugares, inclusive do nosso lado lá, nós já pedimos também, eles já vieram, já colocaram o medidor e vão embora e fica por isso mesmo. Então é complicado. Mas eu sugiro, né, se vocês concordarem, também a vereadora Isabel, dentro desse ofício, que a gente já coloque também a melhoria nos cabos, que não é só o caso ali da usina, é o caso aqui na cidade tem linha com 3 fios transparentes. Quando cai uma folha de coqueiro, já arrebenta com a cidade. Lá no nosso bairro é toda essa linha antiga ainda, né, de muito tempo. Dá um pé de vento quando já fica todo mundo sem energia. Então a gente poderia encaminhar um ofício, né, todos juntos, a CEMIG já, para que ela tome providência. E também, não esquecendo do ofício que nós vamos encaminhar ao DR, tá, para poder tomar providência urgentemente na nossa rodovia, como foi falado já na semana passada, que vocês já tomaram ciência disso, e a gente precisa tomar alguma providência, convidar um representante do DR para que faça um esclarecimento, o que vai ser feito nessa rodovia, se não vai ser feito nada, porque o que eles fizeram foi um transtorno, para que a gente possa tomar as medidas providências. Conversei com o prefeito, ele está de acordo em assinar junto e encaminhar nesse ofício lá para o DR, que cuida da nossa estrada aqui. Em relação ao esgoto nos Correinhos, é um problema muito sério, já de bastante tempo, né? Foi feito muitas indicações já nesse sentido, quem acompanha as nossas reuniões sabe disso, e no mandato passado, o vice-prefeito, hoje prefeito, se comprometeu em trocar a rede, pelo menos na parte de baixo, é onde está sobrecarregando muito. Então, vamos ver se agora a gente consegue, né, um projeto em cima disso, não é coisa tão barata, mas também não é absurdo, para melhorar realmente as condições de esgoto naquele bairro, porque ainda falta um pedacinho lá em cima para ser ligado, onde está dando mau cheiro, mas se Deus quiser a gente vai resolver. Mas eu sinceramente peço encarecidamente a nossa população, não só dos Correinhos, tá? Correinhas é um fato, mas as nossas populações, Pedra Vermelha, Bairro dos Melos, Martins, Sobradinho, Piranguçu, cuide melhor da sua saída de esgoto, porque o que se acha nesse esgoto, principalmente aqui nas ruas, né, do Getúlio Antônio Siqueira, né, vamos falar assim para ficar bonito e honrar o nome de um grande homem que serviu muito Piranguçu.
Quando faz a limpeza da rede, se vocês observarem o que sai da rede, é triste, né? Aí a pessoa reclama, entupiu, vai tirar, gente. É coisas que eu não vou nem citar aqui para não criar transtorno. Então peço ao povo também que cuide um pouquinho, que ajude, né, a prefeitura a cuidar, porque é difícil, né? Eu fiquei muito feliz essa semana, não sei se vocês observaram, nós tivemos uma chuva pesada esses dias aqui. Aí, né, determinado grupo, aí a pessoa colocou a tampa do bueiro, tome cuidado, ela saiu ali em frente à escola Marcasa Santa. Passou um pouquinho, uma senhora colocou, não, pode ficar tranquilo que o meu marido já arrumou. É isso, a gente ajudar a cuidar da nossa cidade. Porque não é só cobrar do poder público, claro que a gente tem que cobrar. Isso é justo e nós estamos aqui, o prefeito está lá para atender as demandas do município. Mas não custa eu estender a mão e limpar. Hoje eu passei em frente ao bairro Pedra Vermelha, nós fomos pegar lixo lá, e as bocas de lobo todas entupidas, porque o cisco foi descendo. Não custa, foi 2 minutos, eu peguei o apá, fui lá e limpei. Quer dizer, as pessoas estão passando, ajuda a gente, ajuda a cuidar, porque é para o bem seu mesmo, porque um bueiro entupido, ele vai jogar água lá na sua casa. Né, aconteceu ali nos Martins a noite passada, né, a água entrou tudo dentro da casa do cidadão, porque o bueiro entupiu lá em cima. Você entupiu com a chuva pesada que deu. Aí a prefeitura foi hoje lá, já fez o serviço, já resolveu. Agradeço aqui ao nosso secretário que prontamente atendeu. Mas então é isso, é a gente ajudar a cuidar da nossa cidade. Igual o fato levantado aqui pelo vereador Luiz, né, do surto de escorpião, está tendo. Mas vamos ajudar a cuidar, vamos limpar um pouquinho mais, vamos varrer, vamos olhar, né, e a gente se ajuda. Eu passei outro dia na rua, porque a gente anda, né, grato ao serviço que a gente faz, a gente anda praticamente no município inteiro. Um cidadão estava com a enxada e a sua mulher varrendo, limpando o trecho da rua da sua casa. Isso facilita para a prefeitura, facilita para nós, fica bonito, né? Então é esse sentimento que eu gostaria de deixar hoje, para a gente ajudar um pouquinho, porque deu para observar aí nas demandas dos nossos colegas e as nossas demandas também. A gente faz parceria, todas as indicações aí, também cobra. É difícil para a prefeitura cuidar de tudo que foi colocado, só que a gente lembrou aqui, que o povo cobra da gente. Agora imagina o que está acontecendo por aí no município inteiro, com essa chuva pesada que vem, com essas coisas que tem. A gente tem aqui um funcionário que trabalha na máquina, ele sabe disso, né? Chama daqui, chama dali, corre de lá. Então a demanda é grande. Se a gente ajudar um pouquinho, a gente consegue aliviar, né? O vereador Marquinhos Aquecedor, então, já que vamos falar do Zé do Migueneco, vamos falar Marquinhos Aquecedor, companheiro nosso, fez um pedido das lixeiras. Importantíssimo, aumentar as lixeiras é importante, mas é importante que o cidadão tome consciência, porque eu trabalho nessa parte, eles não têm a coragem de abrir a tampa da lixeira e colocar o lixo lá dentro. Passa e joga na beira. Quer dizer, aí depois vem cobrar do poder público, o cachorro rasgou, carregou para lá, para cá, mas ele não fez a parte dele. Então, se a gente fizer um pouquinho a nossa parte, nós vamos ajudar a nós mesmos, aos nossos filhos, ao nosso município, a ficar bonito, a cuidar, né? Então, esse é o pensamento que eu gostaria de deixar. As lixeiras são importantíssimas. Coloca, fechou, protege, ajuda, mas se não fizer direito, pode pôr 1000 lixeiras que não vai resolver o nosso problema, né? Mas se todos ajudarem um pouquinho, nós vamos conseguir, né, cuidar. Em relação aos medicamentos que o vereador colocou aqui, eu tive uma reunião hoje com a nossa secretária, e ela me colocou bem a par da situação, e a gente sabe das dificuldades que é para você manter o município com remédio, né? Quem trabalha com uma vereadora aqui sabe disso, a demanda é muito grande, né? E às vezes atendeu 100 pessoas, mas eu cheguei lá e não tinha remédio para mim. Naquele dia, pronto, já acabou o mundo para todo mundo, eu já vou crucificar Deus e todo mundo. Não é verdade, né? Porque a demanda é grande. O município nosso hoje na área de saúde, depois vocês podem acompanhar, os vereadores sabem disso, nós vamos ver o gasto que se tem, né? Nós temos uma demanda de tratamento fora do município que é coisa de outro mundo e bem atendido, tá? Nós somos referência aqui na região em atendimento, porque não se acontece nas outras cidades, acontece aqui em Piranguçu, tanto que muita gente está vindo para cá, alugando casa, procurando um lugarzinho, porque sabe que o atendimento, é de excelência. Não fica ninguém sem atender. Mas houve uma pequena mudança no final do ano, e o final do ano é principalmente em virada de mandato, né, um novo prefeito, orçamento, fechamento, essas coisas todas, e houve um atraso, né? E
por consequente desse atraso, as empresas que nos fornecem o medicamento, eles entraram em recesso nas últimas 2 semanas de dezembro. Então, juntou a licitação mais o recesso das empresas, atrasou todo o medicamento. Quando foi dada a ordem de serviço, a empresa estava de recesso. Aí eles voltaram agora em janeiro, na segunda semana de janeiro. Até eles engrenarem, eles não entregam só para Piranguçu, eles entregam no Brasil inteiro, né? Então demora um pouquinho para o remédio chegar. E aí é onde as pessoas têm que ter paciência, porque nós temos, né, 2 tipos de licitação na questão de farmácia, que é a Remune, que é a farmácia básica, fornecida pelo SUS, e a social, que é a que a prefeitura mantém, que é caro, que não se tem o remédio, mas está sempre tentando atender da melhor maneira possível. E às vezes pode acontecer de um processo demorar, porque eu não chego lá hoje, chego lá com o meu pedido, já vou pegar o remédio, não. Vai ser encaminhado para a empresa, vai esperar a empresa devolver e depois dar a ordem para a empresa fornecer o produto. Isso leva em torno de 10, 15 dias no mínimo, né? E aí as pessoas têm que agilizar e entender essa situação. Mas o nosso povo entende, são minorias que deixam a gente um pouco triste, porque em vez de ir lá conversar, prefere jogar pedra. Prefere colocar em redes sociais, prefere, né, criar todo um teatro ali sem saber realmente a verdadeira demanda, a verdadeira situação do poder público. Então eu deixo aqui meus parabéns à administração, que está correndo atrás, a nossa secretária de saúde e todos os nossos secretários, e se Deus quiser nós vamos conseguir dar um atendimento de excelência, mas isso às vezes demora um pouquinho. Então a gente pede um pouquinho de paciência, mas não podemos também ficar, né, de braços cruzados. Vamos trabalhar, como disse o nosso prefeito, vamos correr atrás, vamos trabalhar, que as coisas vão acontecendo e Deus vai nos abençoando. E deixo meus sentimentos, né, à família da Dona Lourdes, moradora do nosso bairro, companheira, que Deus chamou para sua morada. Então, todas as nossas orações da família, os filhos que ficaram, porque a gente sabe que a separação é muito dura, né? Quem já perdeu aí, perdeu entre aspas, porque a gente continua com eles no nosso coração, e eles continuam olhando por nós. Pai e mãe sabe que essa separação ela demora um pouco para a gente assimilar e para a gente aceitar, mas Deus dá força para suportar. Passamos à ordem do dia. Coloco em votação o requerimento de número 02 de 2025. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. O requerimento será encaminhado ao Executivo. Solicito ao senhor vereador Antônio Renó que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei 01 de 2025. Assunto: projeto de lei 01 de 2025, que altera a lei municipal 1276 de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o auxílio alimentação. Relatório. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 20 de janeiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após a análise e discussão do projeto de lei 001 de 2025, as comissões concluíram que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 001/2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei 01 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Prefeitura Municipal de Piranguçu. Projeto de lei número 001, 2025. Altera a lei municipal número 1276, de 20 de dezembro de 2023,
que dispõe sobre o auxílio alimentação. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 3º da Lei Municipal número 1276, de 20 de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O auxílio alimentação será devido no valor de R$ 550 por mês efetivamente trabalhado, considerada a data de início e encerramento da folha, e será pago em até 5 dias úteis após os vencimentos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1/1/2025 e revogando-se a disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 17 de janeiro de 2025. Prefeito Municipal, Anilson Lélio da Silva. O projeto de lei 01/2025 está em discussão. Eu gostaria só de salientar, né, em relação a esse projeto, é um aumento razoável, visto das dificuldades que a gente enfrenta, né, mas o cartão ele passa de R$ 500 para R$ 550. Isso vai ajudar bastante, né, os funcionários, principalmente, em visto do aumento da questão de alimentos e tantas outras coisas. A gente sabe que a dificuldade para todos é grande, né? Claro que a gente gostaria que fosse até um aumento maior, mas dentro do possível, né, eu acredito que o Executivo está trabalhando da menor maneira possível. Nós reunimos com eles, conversamos e chegou-se num bem comum, que é esse valor que está sendo aí colocado à apreciação de todos. O projeto de lei 01/2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora vereadora Isabel Oliveira que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei 02/2025. Parecer ao projeto de lei número 02, que dispõe sobre a recomposição pecuniária da remuneração dos servidores municipais de Piranguçu, do quadro permanente e pensionistas e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 23 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência, o processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de lei, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 02 de 2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei 02 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de lei número 002/2025 dispõe sobre a recomposição pecuniária da remuneração dos servidores municipais de Piranguçu, Minas Gerais, do quadro permanente e pensionista e das outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, no índice de
4,77%, correspondendo ao INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2024. Parágrafo único. A revisão geral anual é extensiva aos servidores inativos e pensionistas do município. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 22 de janeiro de 2025. Prefeito Municipal, Anilson Lélio da Silva. O projeto de lei 02 de 2025 está em discussão. Um projeto também bastante discutido pelas comissões e nós tentamos de todas as maneiras convencer o executivo que pudesse dar um índice um pouco melhor. Mas ele também tentou nos convencer de todas as maneiras e mostrou para nós que o momento não é possível, né? Eles estão em início de transição, estão analisando, sentou com os contadores, com o pessoal que cuida desta parte, e nós chegamos num consenso de pelo menos o índice, né, para não perder muito, pelo menos para recompor aí, né, os reajustes, as coisas que estão acontecendo. Mas ele também nos prometeu e deixou bem claro que, se Deus quiser, as coisas caminharem da melhor maneira possível, lá para mês de maio, abril, vai ser feito um novo estudo e aí, se possível, melhorar, né, um reajuste real, porque, na verdade, nós não estamos tendo aumento nenhum. É bom deixar bem claro isso. É apenas a recomposição para que não haja perca maior ainda, né? Está recompondo aquilo que foi o índice de inflação do ano passado, né? Durante os 12 meses, como vocês ouviram pela leitura ali, né, deu 4,77 e foi o que o governo está dando para nós. Então, nós vamos, né, na minha opinião, aprovar, né, se vocês concordarem, é claro, e trabalhar para que a prefeitura melhore, né, o seu orçamento, a sua arrecadação, para que possa aí estar melhorando a vida dos nossos funcionários. Mas pelo menos, né, porque essa não era nem a probabilidade de aumento nesse momento agora, né? Eles estavam realmente em muita dificuldade, foi preciso consultar a DPM, que é um órgão que cuida da parte contábil da prefeitura, para chegar nesse consenso e dar esse reajuste sem comprometer, né, os trabalhos da prefeitura, porque não adianta nada. Eu sempre falo e falei para alguns funcionários que cobram da gente, e claro que tem que cobrar mesmo, porque nós estamos aqui para trabalharmos em prol de todos. Mas é melhor a gente ter um aumento, ou pelo menos a recomposição agora, sem comprometer, do que comprometer tudo e depois não ter condições de receber nenhum salário nosso, né? Então fica mais difícil. Mas a gente vai trabalhar junto com o executivo aí para estar conseguindo melhorar cada vez mais, e, se Deus quiser, lá para maio e abril, né, que ele envie um novo projeto aqui, dando aí sim um aumento real para ajudar as famílias aí. O projeto de lei 02 de 2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor vereador Luiz Balbino que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei 03 de 2025. Assunto: o projeto de lei 003 de 2025, que dispõe sobre a recomposição pecuniária dos subsídios dos secretários municipais, prefeito e vice-prefeito e da outras providências. O relatório, a presente proposição, esteve em pauta nos termos regimentais no dia 23 de janeiro do decorrente ano, durante a segunda sessão extraordinária. Foi exarado o componente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a proposição veio à análise dessas comissões a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão: após a análise e discussão, o projeto de lei 003/2025, as comissões concluem que a matéria em questão
é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 003/2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei 03/2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Prefeitura Municipal de Piranguçu, projeto de lei número 003/2025. Dispõe sobre a recomposição pecuniária dos subsídios dos secretários municipais, prefeito e vice-prefeito, e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revisados os subsídios no índice de 4,77%, os subsídios dos secretários municipais, prefeito e vice-prefeito de município de Piranguçu, Minas Gerais, alterando o anexo 2º da Lei Municipal número 903/2009. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e aprovadas nas respectivas Lei Orçamentária Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2025. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 22 de janeiro de 2025. Prefeito Municipal Anilson Lélio da Silva. O projeto de lei 03/2025 está em discussão. Como eu já comentei nos outros, esse projeto de lei, né, do prefeito, vice-prefeito, secretários, visa apenas a recomposição, né, dos salários. Não existe aumento real. É bom que a população entenda e saiba disso, né? Aumento é só concedido de uma legislatura para outra. Então, a legislatura passada deveria ter, se fosse o caso, é claro, ter elaborado um projeto de lei e deixado, né? Aí seria um aumento. Agora não, agora são só a recomposição, o NPC. Então, não se pode pagar mais para o prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, apenas a recomposição, que é a perca para recompor, né, os gastos que vão surgindo, mas não existe aumento. Tanto que o prefeito poderia ter encaminhado para nós aqui um aumento, um exemplo de 10% para os funcionários, mas para o prefeito, vice-prefeito, vereador seria 4,77. Tá? Então não existe isso, é apenas a recomposição, que é a perca que acontece durante o ano, que é recomposto, né, no mês de janeiro seguinte. Então, para vereadores, prefeitos, secretários, é apenas a recomposição salarial. Tanto que o prefeito pode encaminhar para nós lá para o mês de maio, abril, se Deus quiser, vai encaminhar, né, nós vamos trabalhar para isso, o aumento real para os funcionários, mas não para vereador, prefeito e vice-prefeito e secretários. O projeto de lei 03/2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor vereador Antônio Renó que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de resolução 01 de 2025. Projeto de resolução 001 de 2025, que dispõe sobre a recomposição pecuniária da remuneração dos servidores municipais da Câmara Municipal de Piranguçu e da outras providências. Relatório. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 23 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise destas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de resolução 001 de 2025, as comissões concluíram que a matéria em questão
é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de resolução número 001/2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de resolução número 01/2025, solicitando à senhora secretária que proceda à sua leitura. Projeto de resolução número 001/2025. Dispõe sobre a recomposição pecuniária da remuneração dos servidores municipais da Câmara Municipal de Piranguçu e das outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Promove-se a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, no índice de 4,77%, correspondente ao INPC, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2024. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Piranguçu, 22 de janeiro de 2025. Presidente da Câmara, vereador Leonildo Ramos. Vice-presidente, vereador José Mário. Primeira secretária, vereadora Ivanilda da Silva. Segundo secretário, vereador Luiz Balbino. O projeto de resolução número 01/2025 está em discussão. É a mesma situação do projeto executivo. Nós estamos acompanhando, né, com o mesmo índice de 4,77 para os nossos servidores aqui da Câmara Municipal. O projeto de resolução número 01/2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora vereadora Isabel Oliveira que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de resolução número 02/2025. Parecer ao projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a recomposição pecuniária do subsídio dos vereadores de Piranguçu e da outras providências. Relatório. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 23 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de resolução número 2 de 2025, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de resolução número 2 de 2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de resolução número 02/2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de resolução número 002/2025. Dispõe sobre a recomposição pecuniária dos subsídios dos vereadores de Piranguçu, Minas Gerais e das outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução.
Artigo 1º. Ficam revisados os subsídios dos vereadores de Piranguçu, Minas Gerais, no índice de 4,77%. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e aprovadas na respectiva lei orçamentária municipal. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Piranguçu, 22 de janeiro de 2025. Presidente, vereador Leonildo Ramos. Vice-presidente, vereador José Mário. Primeira secretária, vereadora Ivanilda da Silva. Segundo secretário, vereador Luiz Balbino. O projeto de resolução 02/2025 está em discussão. Também, da mesma forma, como a gente já comentou, né, do prefeito e vice-prefeito, é apenas a recomposição, né, da percas nesse ano que passou. Porque o vereador ele não pode, de maneira nenhuma, dar um aumento real no seu salário. Como eu já disse, teria que ser da outra legislatura para a próxima. Ou, quando nós formos sair, a gente deixa para a próxima legislatura. Aí sim é possível. Mas dentro do mandato é apenas a recomposição salarial que é permitido por lei. O projeto de resolução 02/2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor vereador Luiz Balbino que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de resolução 03/2025. Assunto: o projeto de resolução 03/2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Piranguçu e da outras providências. O relatório: a presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 23 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência, o processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão: após a análise e discussão do projeto de resolução 03/2025, as comissões concluem que a matéria em questão em natureza legislativa e projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de resolução 003/2025. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de resolução 03/2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de resolução número 003/2025. Dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais e das outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão de auxílio alimentação aos agentes públicos da Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, que estiverem na ativa, sendo os quais: servidores públicos municipais, efetivos e contratados, cargos em comissão. A concessão do auxílio alimentação será feita em caráter indenizatório mensalmente e se efetivará na forma de cartão magnético. O agente público que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição Federal fará jus à percepção de um único auxílio alimentação. O auxílio alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão, configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária, caracterizado como salário, utilidade ou prestação salarial in natura.
O auxílio alimentação dos servidores públicos efetivos, contratados e ocupantes de cargos em comissão será devido no valor de R$ 550 por mês efetivamente trabalhado, considerada a data de início e encerramento da folha, e será pago em até 5 dias úteis após o vencimento. Para fins do caput deste artigo, não será considerado mês efetivamente trabalhado quando houver ocorrência de falta injustificada ou mais de 2 faltas, mesmo que justificadas. Ocorrerá o pagamento proporcional no auxílio alimentação na hipótese de provimento ou desligamento do servidor que não completar o mês efetivamente trabalhado. O auxílio alimentação deverá ser atualizado anualmente pelo chefe do Poder Legislativo, por meio de decreto legislativo, aplicando-se o INPC ou percentual aplicado na folha de pagamento, observando-se o índice de apresentar superior. No último mês de cada exercício financeiro e no mês de aniversário dos seguintes dos agentes de que trata o artigo 1º. O auxílio alimentação será devido em dobro do valor previsto no caput deste artigo. Não terão direito ao benefício os servidores ou agentes políticos que estejam afastados sem remuneração durante o período de licença para interesses particulares, assim como inativos, pensionistas ou servidores que tenham sido penalizados administrativamente no mês anterior. No caso de retorno de afastamento de atividades sem remuneração, o benefício auxílio alimentação será devido a partir do 1º dia útil trabalhado, pago proporcionalmente. Em caso de afastamento devido à licença saúde concedida pela Previdência Social, o benefício será mantido durante todo o período de afastamento. Para efeitos de recebimento do auxílio alimentação, não será admitida a apresentação de mais de 2 atestados médicos no mês, de acordo com o fechamento mensal da folha. As despesas decorrentes desta lei ficam vinculadas à dotação orçamentária vigente. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025 e revoga as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piranguçu, 22 de janeiro de 2025, presidente, vereador Leonildo Ramos, vice-presidente, vereador José Mário, primeira secretária, vereador Ivanilda da Silva, segundo secretário, vereador Luiz Balbino. O projeto de resolução número 03 de 2025 está em discussão. Esse projeto ele vem trazendo aí também o reajuste do auxílio alimentação aos funcionários dessa casa. O projeto de resolução número 03 de 2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Agradeço a presença de todos, a atenção daqueles que estão nos acompanhando, pela paciência de acompanhar toda a reunião, e também a nossa assessora jurídica, a doutora Richelle. Muito obrigado pela presença, nos auxiliando aí na parte jurídica, que é muito importante, visto que o nosso conhecimento não é tanto. Então a gente precisa muito da assessoria jurídica para fazer a coisa certa, a coisa correta, da melhor maneira possível. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 10 de fevereiro de 2025, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.